Gente, eu acabo de assistir um dos jogos mais constrangedores do Grêmio que eu já vi na minha vida. O Grêmio perdeu para o Bolívar dentro da arena pela Copa Sul-Americana, tá fora da Copa Sul-Americana, e o Grêmio perdeu por 1-0 e poderia ter sido muito mais. O Grêmio fez uma partida constrangedora, melancólica, com direito a gritos contra o Luiz Castro na arena e pedidos pela volta do Renato. Então, assim, ó, um caldeirão, tá? Vamos falar sobre o jogo e tudo mais que vem, porque esse jogo coloca uma pressão enorme em cima do Luiz Castro. Tem muitos erros individuais. O jogo foi para o espaço em determinado momento, e eu vou dizer para vocês o momento em que eu considero que o jogo foi para o espaço. Mas também tem, sim, muitos erros do Luiz Castro. Essa derrota do Grêmio para o Bolívar, ela é muito simbólica. Bom, o Luiz Castro escalou um time que precisava reverter o 3-2 de La Paz. E ele começa a partida com Noriega, Nardoni e Dodi. Esse meio-campo deixou o jogo pesado. Mas ainda assim, eu preciso te dizer que o Grêmio começou bem, tá? O Grêmio teve presença, o Grêmio estava afoito, tá? O tempo todo no jogo afoito. Mas teve uma chance clara com o Bright White perdeu o gol. E aos 16, o Bolívar faz 1-0. E aí o time afoito, o time ansioso, começou a se perder ainda mais. O Grêmio ficou, olha, quase 30 minutos sem conseguir criar uma chance de gol no primeiro tempo. Mas vai por mim, o primeiro tempo ainda foi melhor do que o segundo tempo do Grêmio. Essa estrutura que o Luiz Castro montou é uma estrutura que tem o tripé, mas esse tripé pesado com Noriega e Nardoni, ele não faz sentido no cenário em que o Grêmio precisava atacar, precisava vencer, precisava reverter a desvantagem. O Grêmio estava perdendo por um gol a eliminatória, tinha que vencer por 2 gols de diferença para passar. E o lance do gol do Bolívar é um lance que cai muito na conta do Kahneman de novo, assim como foi o gol do Fluminense no Campeonato Brasileiro no empate 1-1. O Kahneman faz um pênalti contra o Fluminense e nesse jogo contra o Bolívar, o Kahneman, ele não consegue ganhar na velocidade do Asprilla, ele pede para o Asprilla faz o que quer com o Kahneman dentro da área e o Bolívar faz 1-0. Aliás, a escalação do Kahneman também não faz sentido. Jogando em casa, o Grêmio precisava de outro tipo de zagueiro. O Kahneman num jogo com o Hulk, que é um cara que procura o duelo, que dá a referência, vá lá. Agora, o Kahneman num jogo em que o adversário vai jogar no contra-ataque, na velocidade, não faz sentido. Então a escalação, a meu ver, tem um erro. Kahneman na defesa e esse tripé, com Noriega, Nardoni e Dodge. Estou olhando para baixo para ver o campinho aqui, tá? Mas vamos lá. O Grêmio termina o primeiro tempo, estatísticas do primeiro tempo, tá? Ai, 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 vamos lá. Estatísticas do primeiro tempo. Duas grandes chances criadas do Grêmio, uma do Bolívar. Finalizações, 14 finalizações do Grêmio, 7 finalizações do Bolívar. Tô pegando os números aqui só para ilustrar. Se tu não viu o jogo, vai por mim. O primeiro tempo do Grêmio foi ruim, tá? O gol do Bolívar fez com que o Bolívar alugasse um triplex na cabeça do Grêmio, tá? E aí as coisas começam a escalonar. No intervalo, a Arena começa a xingar o Luiz Castro. É a primeira vez que eu me lembro de um registro assim massivo de xingamentos ao Luiz Castro, né? Ainda no primeiro tempo, com bola rolando, tinha um grito, mas no intervalo, a cobra fumou. E aí, no intervalo, o Luiz Castro, ele faz trocas, tá? No intervalo, ele mexe, tá bem? Ele coloca o Marlon, o Matheus Nascimento e o Vila Sante. Tá? No intervalo, ele tira o Pedro Gabriel, o Nardoni e o Dodi. Os três não fizeram um bom jogo. Pedrinho, Gabriel, o Nardoni e o Dodi não fizeram um bom jogo. Mas vejam, ele coloca o Marlon na lateral, o Matheus Nascimento no lugar do Nardoni para ficar um pouco mais perto do Bright White, e o Vila Sante entra no lugar do Dodi. Tá? Dos caras que entraram, o Marlon ele acaba sendo expulso, o Grêmio termina o jogo com 9, mas o Marlon, dos que entraram, foi o que mais fez alguma coisa diferente. Ele e o Mac. Tá? O Mac vai entrar um pouco mais para frente no jogo. Essas três trocas, elas não mudam a estrutura do jogo. Né? O Matheus Nascimento, ele se aproxima ali um pouco mais do Bright White, mas não muda a estrutura do jogo. Agora, a partida vai para o espaço, quando o Luiz Castro coloca Enamorado e Gabriel Mac nos lugares de Amuso e TT.
E eu nem estou falando aqui sobre Enamorado e Mac. Não estou falando sobre eles. Eu estou falando sobre as trocas, sobre quem saiu. O Luiz Castro tirou naquele momento o TT, que era o melhor jogador do Grêmio no jogo, e o Amuso. Bom, pode ter a parte física? Pode ter a parte física para tirar o TT. Mas ele perdendo aos 58 minutos de jogo, perdendo uma eliminatória em casa, precisando reverter, ele não muda a estrutura do time. Ele muda 6 por meia dúzia, no português claro, das ruas, é 6 por meia dúzia. E naquele momento o time degringola. Porque aos 58 ele faz a quinta troca e aos 58 ele, por tabela, mantém até o final do jogo Bright White e Pavão em campo. E aí, gente, o segundo tempo é um show de horrores. Porque o Grêmio, que era afoito, ansioso no primeiro tempo, que toma o gol e fica ainda mais em parafuso, no segundo tempo, vê o relógio correr cada vez mais. E olha que o Bolívar fez pouca catimba, tá? E aí, no segundo tempo, é uma atuação assim, totalmente desconectada. O time produziu quase nada, né. O SofaScore diz que o Grêmio teve 4 grandes chances no segundo tempo. Eu me lembro de 2, tá. Uma do Mac, aos 46 minutos do segundo tempo, e outra do Bright White, no rebote de uma falta em que ele acerta a trave, tá. O Grêmio no segundo tempo deu 17 finalizações, mas é uma atuação muito, muito, muito abaixo, muito abaixo. A atuação que o Grêmio tem contra o Bolívar, ela tá no top 3 piores atuações, sei lá, cara, dos últimos 20 anos. Eu considero que é a atuação mais constrangedora que eu vi do Grêmio, porque, não é só a parte tática, a parte técnica, né, o estádio começou a vir abaixo. As críticas ao Luiz Castro, os xingamentos ao Luiz Castro, os gritos pelo Renato. Olha, gente, eu já vi muito jogo ruim na minha vida, tá? Eu já vi muito jogo ruim. Mas a atuação do Grêmio contra o Bolívar ficou abaixo da crítica. E eu preciso dizer para vocês, né? Pedro Gabriel não foi bem, Bright White não foi bem, Dodi não foi bem, Pavon não foi bem, Kahneman não foi bem, né? Eu gostei do TT. O Amuso foi bem discreto, é verdade, né? Mas assim, é, o Luiz Castro, ele tem uma parcela muito grande. E ao mesmo tempo, o time fez um jogo muito, muito, muito fraco. O que a gente tem a partir de agora? O Grêmio fora da Copa Sul-Americana, o que é um papelão, é um vexame. O Grêmio fora da Copa Sul-Americana, de novo na repescagem. O Grêmio não conseguiu passar em primeiro do grupo, tá? E se normalizou isso, beleza. O Grêmio não passou em primeiro de um grupo extremamente fraco. E o Grêmio foi eliminado pelo Bolívar. É a primeira vez na história que o Bolívar elimina um time brasileiro em confronto eliminatório, seja pela Libertadores, seja pela Copa Sul-Americana, tá? O Grêmio sequer foi capaz de empatar o jogo. O Grêmio viu, com 60 minutos, que já estava eliminado pela atuação do Grêmio. O Grêmio em nenhum momento deu sinal de que viraria o jogo. O Grêmio precisava de uma vitória simples para levar para os pênaltis. Isso nunca, nunca, nunca chegou perto de acontecer no jogo. Nunca. O Grêmio já estava eliminado. Mas o Grêmio não teve a capacidade sequer de empatar o jogo dentro de casa. Contra o Bolívar. O Bolívar tem muitas limitações. O Bolívar não é nem de perto o time que já complicou muito o time brasileiro na altitude. É um time muito limitado. E o Grêmio não conseguiu vencer o Bolívar. O Grêmio perdeu os 2 jogos para o Bolívar na repescagem da Copa Sul-Americana. Bom, nesse momento que eu tenho de informação, pressão muito grande para cima do Luiz Castro, né? Porque vem todo o histórico. O Grêmio está na zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, vai ficar na zona, vocês sabem, até o outro final de semana. Então é uma pressão muito grande. Mas eu sigo ouvindo que o Luiz Castro ele tem moral com a diretoria, tá? Só se alguma coisa, eu tô abrindo o WhatsApp aqui no momento em que eu tô falando com vocês para ver se tem alguma novidade. Não, até agora não. Então, o que se tem é um cenário cada vez mais pesado, uma pressão cada vez maior para cima do Luiz Castro e agora um feito histórico, a eliminação para o Bolívar com uma atuação constrangedora. Eu quero ler o teu comentário aqui embaixo sobre a atuação do Grêmio, a eliminação do Grêmio na Copa Sul-Americana. Lembrando, o Grêmio volta a campo no domingo contra o Mirassol pela Copa do Brasil.
tá bem? Por essa eu não esperava.